por Louvado enquanto. seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, em primeiro lugar, quero manifestar o meu contentamento de estar aqui nesse vosso encontro. Os vicentinos e vicentinas do Conselho Metropolitano de Jundiaí, toda a região, né? Conselho Metropolitano. Fico muito feliz de estar aqui porque essa festa dos vicentinos, que acontece mais ou menos no mês de agosto, mês de setembro, a Sociedade de São Vicente de Paulo chama de festa regulamentar, né? E nesse mês de agosto, setembro, é a festa regulamentar da Sociedade de São Vicente de Paulo, festejando o seu próprio patrono, que é São Vicente de Paulo. Temos também uma festa regulamentar. Por que é festa regulamentar? Porque está no regulamento, né, na regra da sociedade. Isso vem lá desde a primeira regra, feita por Frederico Ozanam, lá em 1834. A primeira regra que existiu. E lá Ozanam e seus companheiros colocaram 3 festas, então, que os vicentinos deveriam se encontrar, se confraternizar, fazer uma celebração da missa todo mundo junto, e, sobretudo, se encontrar num sentido de amizade, de como grandes amigos que têm um único objetivo na vida, que é ajudar os pobres, servir os pobres, levar a palavra de Deus aos pobres. Mês de abril também tem a festa regulamentar, que é feita em Aparecida do Norte. Todo mundo sabe a Romaria, né? Famosa Romaria dos vicentinos, na proximidade do mês de abril de cada ano. E depois, a terceira festa, a segunda agora em setembro, agosto, setembro, a terceira festa que é feita no mês de dezembro, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, né? Imaculada Conceição, onde que todos juntos se confraternizam, se reúnem para celebrar Maria como sendo a mãe de Deus, a nossa mãe, e também aquela que nos ajuda dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Por isso, agora, proximamente do mês de setembro, e mais precisamente no dia 27 de setembro, é a festa de São Vicente de Paulo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. No próximo dia 28 de agosto, agora, último final de semana do mês, teremos um encontro também vicentino, chamado Avive, lá em São Paulo, e vai ser lá no espaço do Corinthians, lá aquele clube do Corinthians, lá na Marginal Tietê. E estamos aqui então hoje, e meu tema que nos foi proposto é falar sobre a questão de mudança sistêmica. Toda a família vicentina, no mundo inteiro, Sociedade de São Vicente de Paulo, outros ramos da família vicentina que trabalham com os pobres, desde 2009 vem refletindo sobre essa questão de mudança sistêmica. Até tem um livro chamado Sementes de Esperança. Não sei se alguém de vocês já viram esse livro. Semente de Esperança, e o subtítulo é Histórias de mudança sistêmica na vida dos pobres. Muitos projetos da família vicentina, da Sociedade de São Vicente de Paulo, como também de outros ramos da família vicentina, vem trabalhando em formas de projeto. E o tema que desde 2009 vem sendo explorado para a Sociedade de São Vicente de Paulo e toda a família vicentina é que a mudança é possível. A mudança sistêmica é possível, tanto em nossa vida, como também na vida dos pobres. Estamos sempre insistindo de que é possível mudar a vida dos pobres. É possível mudar e transformar a vida deles
de uma vida menos digna para uma vida mais digna. E é por isso que a família vicentina, todo desse projeto de mudança sistêmica que está, como já disse, expresso, escrito no livro Esse Semente de Esperança, mostra que é muito importante, baseado nessas histórias de sofrimento humano, a gente diminuir o sofrimento das pessoas. Os pobres sofrem. Sabemos o tamanho do sofrimento na vida dos pobres. Vemos os pobres sofrer por falta de alimentação, por falta de habitação, por falta de transporte. Vemos os pobres sofrerem por falta de emprego, por falta de lazer, por falta de educação, enfim, por falta de hospital, de remédio. A vida do pobre é sempre um grande sofrimento. E, além disso, o pobre tem um sofrimento que é pior ainda, que é o sofrimento da humilhação. Os pobres são humilhados. Os pobres são muito humilhados. Não sei se alguém de nós aqui, estamos aqui na rede século XXI, muitos participantes aqui presentes, como também nós que estamos em casa. Não sei se nós já passamos uma certa humilhação, mas ser humilhado é muito triste. Quem sabe o que é humilhação só é aquele que um dia sofreu tal tipo de coisa. Ser humilhado é muito sofrível. E os pobres, eles passam um sofrimento de humilhação terrível. Cada dia são humilhados. Cada dia sofrem humilhação, se estão na rua, se estão no seu trabalho, se estão trabalhando na casa de outras pessoas, os pobres são muito humilhados. E isso é um grande sofrimento dos pobres. E nós, como os vicentinos, aliás, precisava ser a obrigação e o serviço de todos os cristãos. Todo cristão, toda cristã, precisaria, a exemplo de Jesus Cristo, ter um pouco mais, como o Papa Francisco falava, mais misericórdia no seu coração. Eu não acredito que possa existir um cristão, por exemplo, que não gosta de pobre. Na minha opinião, modesta opinião, na minha convicção de fé, eu acho que uma pessoa que fala que não gosta de pobre, ela também não é cristã. Aliás, nem gosta de Deus. Aliás, nem vivem a mensagem deixada por Jesus. O cristão é aquele que, como Jesus, ama os pobres. Até muitas vezes já ouvi dizer, e falo aqui abertamente, um padre lá não gosta de pobre. Essa criatura nem padre é. O bispo, pasmem vocês que já ouvi, aquele bispo lá não gosta de pobre. Se ele não gosta de pobre, ele não está nem dentro da igreja. Ele não faz parte da igreja, porque a igreja de Jesus Cristo é a igreja dos pobres. O Papa Francisco, desde o primeiro dia, insistiu nisso, que a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, é a igreja dos pobres. E quando nós vemos as nossas igrejas que desprezam os pobres, eu tenho lá e coloco dentro da minha fé uma grande interrogação. Será que é essa a igreja de Jesus Cristo? Jesus mesmo dizia, iniciando a sua missão, lá na sinagoga de Nazaré, quando deram o texto do profeta Isaías para que ele lesse na oração lá da sinagoga, e ele disse, lendo o texto do profeta Isaías, ele disse depois, eu vim para evangelizar os pobres. Essa foi a missão de Jesus. E São Vicente de Paulo dizia aos grupos que ele fundou,
aos padres da Congregação da Missão, às Filhas da Caridade, dizia também a um grupo de mulheres leigas, que ele convocou-as para trabalhar com os pobres, para ajudar os pobres. Ele dizia que Jesus veio para evangelizar os pobres, e nós também precisamos nos colocar na evangelização dos pobres. Evangelizar os pobres e servir os pobres. Essa é a grande coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, como cristãos, e sobretudo para nós que somos vicentinos. Por isso a família vicentina vem insistindo muito para que a gente, como o Papa Francisco dizia, como também São Vicente disse várias vezes, o nosso trabalho é servir e evangelizar os pobres. Eu nunca me esqueço, e gosto sempre de falar, numa frase, numa palestra que São Vicente dava para as Filhas da Caridade. Ele falava assim: uma filha da caridade vai 10 vezes visitar os pobres por dia, e 10 vezes ela encontrará a Deus. Então, nós encontramos a Deus nos pobres. Nós sabemos aonde encontrar Deus. Todo mundo sabe, não é? Encontramos a Deus na igreja. Jesus falava, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei aí no meio de vocês. Sabemos que podemos encontrar a Deus na palavra de Deus, num grupo de oração. Sabemos que podemos encontrar a Deus na pessoa do nosso irmão. Podemos encontrar a Deus mais aonde? Na reza, na novena, tudo que nós fazemos. Todas essas questões são válidas, mas não é a questão principal. A questão principal não é saber hoje aonde encontrar Deus. Mas a questão hoje, mais do que nunca, é onde que Deus quer ser encontrado. Entendeu? Onde que Deus quer ser encontrado. E nós estamos terminando o ano de misericórdia, onde que o Papa pede lá as obras de misericórdia. Tive fome e me deste de comer. Jesus quer ser encontrado naquele que passa fome, naquele que tem sede, naquele que é peregrino, que é migrante, naquele que está nu, naquele que está preso, naquele que está doente, naquele que sofre, naquele que é humilhado, como disse agora há pouco, os pobres. Deus quer ser encontrado na pessoa dos pobres. E dizia Jesus, tudo que vocês fizerem ou deixarem de fazer a um desses meus irmãos, é a mim que vocês estão deixando de fazer. Por isso a questão hoje em dia não é saber aonde encontrar Deus, porque nós sabemos muito bem, encontramos a Deus na Eucaristia, em todos os lugares, mas a questão para nós, sobretudo os vicentinos, é saber aonde Deus quer ser encontrado. E é esse o trabalho vicentino. E nós falamos desde 2009, dentro da família vicentina, para todos os vicentinos e vicentinas do mundo inteiro, que é preciso trabalhar em termos de mudança, mudança sistêmica. O que é mudança sistêmica? É muito fácil. Os cientistas falam que o universo é um sistema, certo? O universo é um sistema. Se uma estrela em alguma parte do universo explode, afeta todo o universo, certo? Falamos também que, por exemplo, o corpo humano é um sistema. O corpo humano é um sistema. Se o nosso rim não funciona bem, todo o sistema do nosso corpo vai ser prejudicado. Se cai um martelo no nosso dedão do pé, não é só o nosso dedão que vai sofrer, é todo o nosso corpo que vai padecer. Se nós temos problema digestivo, não é só o nosso estômago que vai sofrer, todo o nosso corpo irá sofrer. Então, o nosso corpo humano é um sistema, né? Uma parte depende da outra, uma parte está conectada com a outra, uma parte exige que a outra também funcione bem. Os sociólogos também falam que a sociedade é um sistema, né? Não adianta a parte econômica do país ir boa, se
o sistema de educação não vai bem, se o sistema de saúde não vai bem, se os transportes não funcionam. Então, tudo isso, a sociedade também é um sistema. E aquelas pessoas que estão comprometidas com os pobres, para erradicar a pobreza sobre a face da terra, as pessoas que estão comprometidas com a pobreza, com a erradicação de toda a miséria sobre a face da terra, todos estão totalmente de acordo que tudo está ligado a tudo. Na nossa sociedade também é assim, tudo está ligado a tudo. Pensar sistematicamente significa ver tudo de forma holística, isto é, global. Você não pode ver a vida do pobre só por aquilo de alimento, falta de alimento. Não, no pobre, na casa do pobre também não tem banheiro, ou se tem é um banheiro precário. Você pode mandar uma cesta básica para aquela pessoa, até tendo as melhores comidas do mundo, mas se ele não tem mesa para comer, não tem cadeira para sentar, se ele não tem uma casa digna, um banheiro para tomar banho, um chuveiro. No Brasil, minha gente, tem 7 milhões de pessoas ainda que não tem chuveiro em casa, que não tem privada, WC, né, em casa, não tem vaso sanitário em casa. 7 milhões. Então, chegando na casa do pobre, você não pode olhar só se falta comida lá na prateleira dele. Não. A mudança sistêmica, você tem que olhar tudo, né? Olhar tudo o que existe na casa do pobre. Não para reparar, é claro, não, mas para ajudar esses pobres a saírem da pobreza e da miséria. Por isso, a mudança implica de ter um olhar sistêmico sobre todas as coisas. E para nós, esse ano, no Brasil inteiro praticamente, os vicentinos, a maior parte deles, tiveram esse livro. Qual é que chama o tema desse ano? É Um Olhar de Caridade, né? Um olhar de caridade. Por pouco que a Sociedade de São Vicente não acerta e fala assim, tem um olhar de misericórdia para acompanhar o Papa Francisco, não é? Mas precisamos ter um olhar de caridade, mudar o nosso olhar para um olhar de caridade. E o que significa ter um olhar de caridade? Ter um olhar de caridade nos ajuda a ver mais de perto o mundo dos pobres. Como eu disse, é impossível uma pessoa dizer que é católica, que é cristã, não importa se é católico ou de outra confissão religiosa, falar que é seguidor de Jesus e falar que não gosta de pobre. Não existe isso. Ela está se enganando a si mesma. Pobre, evangelho, justiça, caridade, são coisas que são inseparáveis. Eu vou praticar a caridade, mas não gosto de pobre. Não funciona. Como diz a juventude hoje, não rola isso. Entendeu? Evangelho, seguimento de Jesus Cristo, pobre, caridade, justiça, tudo isso é junto que caminha. Por isso, ter um olhar de caridade nos ajuda a ver mais de perto o mundo dos pobres. A Igreja Católica precisava ver mais de perto o mundo dos pobres. Os padres, aqueles ministros que servem o altar, coroinha, as pastorais, tinha que abrir mais os olhos para o mundo dos pobres. Ter um olhar de caridade, um olhar de misericórdia, também nos ajuda a buscar novos paradigmas para o trabalho, para e com os pobres. Sabemos perfeitamente que os pobres necessitam da nossa ajuda, necessitam do nosso apoio. E nós só seremos verdadeiramente
cristãos, isto é, seguidores de Jesus Cristo, se nós realmente nos colocarmos a serviço dos pobres. Por isso, ter um olhar de caridade significa também a gente estar mais próximo dos pobres. É impossível uma igreja ser a igreja de Jesus Cristo se ela está longe dos pobres. Se ela expulsa os pobres das suas igrejas, das suas casas de oração. Não sei aqui no Brasil, mas eu vi já em outros países que tem padre que expulsa pobre da igreja. Eu pergunto, né, que igreja que é essa? É a igreja de Jesus Cristo? É a igreja seguidora do Papa Francisco, que é o nosso líder, né, o nosso Papa mundial? Não. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que tem esse olhar voltado para os pobres, que ama os pobres. Como o padre Joelso disse agora há pouco, Deus não gosta da pobreza. A pobreza é uma coisa detestável. Toda a sociedade devia ter vergonha dos pobres que tem dentro da sua própria casa. A sociedade brasileira precisava ter vergonha, ter muita vergonha dos pobres que existem no Brasil. Gente que não tem casa ainda, gente que não tem comida, que não tem assistência médica. Não só os governantes, mas todo o povo brasileiro precisava sentir muita vergonha da pobreza existente no Brasil. Brasil, um país tão rico, e com tanto dinheiro que tem, e tanta gente na pobreza e na miséria. Por isso precisamos mudar o nosso olhar. Mudar o nosso olhar significa também mudar de mentalidade. É preciso mudar de mentalidade. Não é feio mudar de ideia. O feio é não ter ideia para mudar. E nós católicos, sobretudo cristãos, seguidores de Jesus Cristo, seguidores de São Vicente, de Frederico Ozanam, membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, precisamos cada vez mais mudar o nosso olhar, mudar a nossa visão, olhar mais de perto o mundo dos pobres e das pessoas que necessitam, para que possamos transformar esse mundo. Por isso que o tema da minha fala foi assim: a mudança é possível. É possível você mudar o teu coração, é possível mudar o teu olhar para a caridade e para a justiça. É possível você mudar o teu olhar para o mundo dos pobres. É possível você mudar o teu olhar para o serviço e a evangelização dos pobres. Por isso, fico muito feliz de estar aqui, por poder dar essa mensagem, né? Este ano nós tivemos o tema Um Olhar de Caridade. Para o ano que vem, 2017, serão celebrados 400 anos do carisma vicentino. Foi em 1617, lá na França, numa pequena cidade chamada Châtillon, que São Vicente começou a trabalhar com e pelos pobres. Então agora, 2017, será 400 anos desse maravilhoso carisma vicentino, que tem como essência a prática do amor e da caridade. E o tema do ano que vem vai ser assim: o tema do livro que vocês vão ter, também serão estampados nas camisetas que usamos: contra as pobrezas, agir juntos. Vamos repetir? Contra as pobrezas, agir juntos. É isso que São Vicente quer. É isso que Jesus quer, que pediu para nós. Contra a pobreza, agir junto. Contra as pobrezas, porque são vários tipos de pobreza que encontramos no mundo de hoje. Que Deus abençoe a todos e que o ano que vem, 400 anos de São Vicente, seja uma data celebrativa para que possamos unir todos os vicentinos para celebrar esse carisma vicentino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, Padre.